Olá, povo querido e abençoado nosso Deus, passando para orar um pouquinho com vocês, com a garganta um pouco comprometida, né? A voz cansada, a luta tem sido grande. Eu tenho que ter unção, eu tenho que ter palavra, eu tenho que ter fé, esperança e poder de Deus para ministrar na vida dos aflitos, dos necessitados. E tem que combater os adversários, os inimigos, os filhos de Satanás, os tais mensageiros de Satanás. Mas hoje você vai ver uma mensagem nesse programa, daqui a pouco, que está no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 11. Quando Deus nomeou o rei Zedequias, Deus esperava muito dele. Deus esperava que ele fizesse, embora Deus conheça tudo, né? Mas que ele fizesse o que os seus antecessores, os tementes a Deus fizeram. Deus é quem institui as autoridades, mas Deus não é responsável pela conduta, pelo comportamento, pelo caráter de cada um, não. Isso aí é de cada um, tá? E Deus não manda ninguém mentir, nem roubar, nem corromper, nem deixar ser corrompido. Não, Deus não manda. Por isso que a justiça que eu confio é de Deus. É a única justiça que eu confio, é a justiça de Deus. Eu só confio nessa. Porque eu vou confiar em homens? Eu vou confiar em homens? É só você ver. Homens que fizeram o que fizeram e conseguem enganar as pessoas. Conseguem enganar, mentem descaradamente. Eu confio em Deus e Deus vai resolver minhas dificuldades, meus problemas. Tá? Eu tenho tido uma luta muito grande há alguns anos com pendências, aluguéis atrasados e você acompanha isso na mídia. Né? E agora vem fazer acusações levianas e infundadas e tentar se levantar contra a obra. Por quê? Porque tem cunho político que vai se aproximando e o peso político da minha palavra é grande. Eu tenho minha posição também. Eu não me posiciono ao lado de bandido corrupto, enganador, traficante, ladrão. Não, eu não. E aí querem me associar aos tais. Coloca algum deles na minha frente, diante da justiça. Pega qualquer um e coloca e fala, você conhece o Valdemiro de onde? Você ouviu ele de onde? Você recebeu algum telefonema dele ou deu algum para ele? Coloca na minha frente. Coloca. Minha relação é com os bispos e pastoras, pastores, missionárias, obreiros e alguns amigos que frequentam a minha casa. E com o meu povo, que eu estou ali. Mas presta atenção na palavra daqui a pouco. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Estaremos no Amazonas, lá na comunidade do Viola, nesse domingo, abençoando aquele povo, batizando-os, pregando a palavra, se Deus quiser, e retornaremos, tá? Inscreva-se no canal Apóstolo Valdemiro Oficial, deixe o seu like aí, seu joinha, e observe os frutos, tá? Coloca sempre na balança os frutos desses bandidos que me acusam, endemoniados, e os frutos meus e da minha família. Os resultados na vida das pessoas e através da palavra de Deus. Deus não ouve a bandidos, a corruptos, a enganadores, a charlatões, a falsos profetas, não. Se alguém faz a vontade de Deus, a esses Deus ouve. Então veja se o que eu mostro são obras de homens ou obras de Deus. E aí vê por que Deus me ouve. Tá? Por que Deus me ouve? Já são 45 anos. Vamos orar. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a Tua palavra, Pai, invoca-me e eu te responderei. Eu estou invocando o Seu nome, Senhor, e eu pergunto ao meu Pai querido e amado, Senhor, autor da minha vida e de todas as obras que eu tenho mostrado, o Senhor é autor. O Senhor é quem as realiza, porque eu não sou capaz de fazer nada disso.
Eu nunca purifiquei um leproso, jamais farei. Mas o Senhor tem feito isso através da minha vida. Eu nunca abri os olhos de um cego e nunca abrirei, mas o Senhor tem feito isso através da minha vida. Eu nunca tirei ninguém do crime, das drogas, da prostituição e nunca tirarei, mas o Senhor tem feito isso através da minha vida. O Senhor tem libertado drogados, traficantes, criminosos, todos aqueles que querem sair, que desejaram sair, o Senhor os tem tirado através da minha vida e da minha fé. O Senhor é autor de tudo isso. E são milhares e milhares e milhares, se não milhões, que o Senhor já tem tirado. Restaurado famílias inteiras através da minha vida e da minha família. Pai, continue fazendo e dê o pago e dê a resposta a esses que zombam dos mensageiros que o Senhor envia, que o Senhor levanta. Responda a eles, Pai, até quando o Senhor vai ser tolerante com eles? Até quando? Eu sei que a sua misericórdia não tem fim, mas eles zombam do Senhor, da sua obra e dos seus profetas, dos seus mensageiros. Eles nos maltratam, nos machucam, nos ferem, eles nos destroem por dentro, eles põem a nossa reputação em jogo, a nossa idoneidade, a nossa conduta, e eles são marginais, bandidos, falsificadores, caluniadores, e eles não têm fruto para mostrar. Eles servem aquele que veio para matar, para roubar, matar e destruir. Mas os que servem ao Senhor têm sido zombados por eles. Assim como o Senhor tomou posição contra o rei Zedequias, defendendo a Jeremias, o teu mensageiro, porque eles zombavam. Ele e a sua corja zombavam. Mas o seu furor se levantou. Então, Pai, que levante o seu furor e que o Senhor dê o pago, que o Senhor dê um basta nisso. Sim, Pai. Faça isso pelas almas, principalmente os mais frágeis, que mesmo vendo as maravilhas que o Senhor faz, os frutos, optam por acreditar nos mentirosos, nos falsificadores. Pai, abençoa a tua igreja e fortaleça ela nesse mundo. Fortaleça o teu povo, os teus filhos, teus bispos e pastoras, obreiros, missionários. Traga uma multidão nesse domingo, lá no Amazonas, como também aqui em São Paulo, e todas as igrejas mundiais do poder de Deus. Pai querido, abençoa os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores. Dê saúde plena aos que têm vivido com dificuldades. Cura eles, Pai, de câncer, de leucemia. Abençoa a tua serva, a Nalva, a pastora Nalva. Dê saúde plena, cuida dela, Pai. Abençoa a todos, os filhos dos bispos, pastores. Abençoa esta nação. Limpa esta nação, Pai, desses corruptos e corruptores. Abençoa, guarda-nos, guarda a tua igreja, a tua obra. Abra as janelas do céu sobre os patrocinadores, os dos 153, os dos 7.000 que não se dobram, e os que estão fazendo o propósito dos 300 nesse mês do aniversário. Consagra, Senhor, a água e quem beber receba a vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a mensagem? A palavra de Deus, presta atenção no que Deus fez com aqueles que zombavam dos mensageiros. A palavra de hoje está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do versículo 11. Gostaria que todos prestassem atenção, bispos, pastoras, pastores e missionários, obreiros, os membros, povo de Deus de qualquer denominação. Você que tem no coração a justiça de Deus, o temor, a obediência, e que sabe que o mundo nos odeia. Tá? Jesus disse, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vós não sois do mundo, o mundo vos odeia. E é desse jeito. E graças a Deus que eu sempre vivi, né, e pautei por uma vida simples. Porque eu vim lá do interior, da roça mesmo, da sarjeta.
tá? Colono, meu pai era colono. E a minha relação e a minha amizade é com os bispos, pastores e pastoras e alguns amigos que frequentam a minha casa, tá? Por isso eu desafio quem quiser ser desafiado. E meus frutos falam por mim. Aliás, pelos frutos conhecereis a árvore. Tá? Procura nesse país ou em qualquer parte do mundo algum sacerdote ou profeta ou mensageiro de Deus que apresente mais resultados do que eu. Isso em qualquer área da vida das pessoas. Espiritual, convertendo e batizando pessoas no Brasil e no mundo. Tá? Agora mesmo vou fazer uma concentração no Amazonas, batizando lá centenas de pessoas. E também cura de leprosos, cancerosos, tuberculosos, enfim, todo tipo, e drogados, e libertação de bandidos, de traficantes, que hoje são homens de bem. Tá? E procuro achar qualquer contato meu com qualquer tipo de pessoa de fora das coisas de Deus, da palavra de Deus. Tá bom? Mas vamos em frente, vamos à palavra de Deus. O que diz a Bíblia em 2 Crônicas 36, 11. O reinado de Ezequias. Tinha Ezequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. O rei Ezequias não acatou a autoridade do profeta Jeremias. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. Cerviz é a coluna cervical, né? Ou seja, o sujeito que não se dobra, não se curva, tá? Não tem flexibilidade. E tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e do povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam. Olha, o rei e os seus políticos zombavam dos seus mensageiros, dos mensageiros de Deus, dos profetas, dos pastores, né? Os que pregavam a palavra. O rei Ezequias e todo o seu conselho político, eles zombavam dos mensageiros de Deus, que Deus mandava de madrugada falar com eles. Tá? E eles zombavam e não fazia caso deles. Diz assim o versículo 16, eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Você sabe o que é mofar, né? E mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra eles, contra o seu povo. E não houve remédio mais para eles, remédio algum. Olha que coisa interessante. Deus estabeleceu o reino e colocou lá o rei Zedequias, com 21 anos de idade. E ele fez o que era mal perante o Senhor, ele não se rendeu a Deus, ele não seguiu o exemplo dos humildes, dos antecessores, que eram fiéis, obedientes e humildes à palavra de Deus. Ele não acatou o que o profeta, o mensageiro de Deus, dizia, o Jeremias. Pelo contrário, ele se rebelou e todos os seus conselheiros, seus políticos, se rebelaram contra Deus. Afinal, ele tinha o poder nas mãos.
E o que o Satanás sugere a quem tem o poder político, ou judiciário, ou qualquer outro poder, ou econômico? Não, você é imbatível, você é indestrutível, ninguém pode com você. Você é poderoso. Quando, na verdade, ninguém é poderoso, não tem um homem poderoso. Todos somos vulneráveis. Todos, absolutamente. Não há grande é Deus. Todos somos pequenos. Mas o diabo sugere aos ignorantes, e muitos deles são investidos de autoridade, e acham que pode fazer o que quiserem, que Deus não vai tomar providência. Naquele tempo, Deus deu oportunidade. O Zedequias, o rei, que foi estabelecido, constituído por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Mas a conduta das autoridades, tá? A maneira como se portam, tá? O caráter, isso depende de cada um, que é nomeado, que é constituído, que é eleito por Deus. Deus não vai ter caráter por você, Deus não vai regrar a sua vida, é você que tem que viver uma vida regrada, dentro dos padrões de justiça e de obediência a Deus. E aí, o rei Zedequias se rebelou contra Deus e contra o profeta, a autoridade de Deus. E o que aconteceu? Deus mandou mensageiros e eles zombavam dos mensageiros. Se você observar na internet, na mídia, as pessoas zombam de nós, dos pregadores, dos mensageiros, mesmo tendo motivo para acreditar naquilo que nós pregamos. Motivo de sobra. Ou tem alguém que apresenta os resultados que nós apresentamos. E é com provas, com exames. A ciência que comprova o que apresentamos. Tem exames antes e depois, né? Esses dias tinha alguém criticando, porque o Celso Portiolli, você pode ver lá no YouTube, na internet, ele testemunha acerca da oração que eu fiz pelo filho dele, e o milagre que Deus fez na vida do filho. E ele reconhece. Não só ele, várias autoridades. Tá? Já orei por grandes autoridades que tinham câncer na garganta e estavam no estado avançado. E hoje virou perseguidor da obra e lidera um exército de perseguidores. Então, presta atenção, vocês que zombam dos mensageiros, que zombam da palavra, que zombam das profecias, que zombam de tudo e acham que nada vai lhes acontecer. Presta atenção, e continuam tentando denegrir, atribuindo coisas mentirosas, caluniosas, falsas, e é impossível. Venham os senhores ficar diante de mim e comprova qualquer coisa que falam contra mim. Venham ficar diante de mim. Seja quem for você, seja autoridade ou não. Coloque qualquer desses bandidos na minha frente e manda comprovar alguma coisa. Você já tive algum tipo de contato com eles? E vocês que me acusam, venham diante de mim. E vamos em frente, então, à palavra. Ao Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros. Versículo 15. E da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros de Deus. Desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo. E não houve mais remédio. Deus vai se irar com os senhores e não haverá mais solução, mais remédio. E não haverá mais perdão, mais saída, mais misericórdia. É porque Deus é tolerante, Deus é longânimo, Deus é compassivo. E eu não tenho paciência com vocês. Até deveria ter, mas não tenho não. Chega. Agora, Deus vai chegar um momento também que vai ser tal qual foi com o rei Zedequias. Ele zombava dos mensageiros de Deus, ele e a sua corja, ele e o seu exército, ele e os seus conselheiros, seus ministros. Hoje é a mesma coisa, zombam da palavra, zombam dos pastores, zombam da igreja, zombam da obra. E aqueles que têm frutos, que têm uma posição também política, se não for favorável a esses tais bandidos que roubam, saqueiam o país, eles investem contra. Eles estão investindo, até porque as eleições estão se aproximando.
e vão continuar investindo. Mas os frutos que eles têm não tocam ninguém. Eu tenho frutos e vou continuar mostrando meus frutos. E não vem dizer que Deus concorda com bandido, com enganador, com falso profeta, porque não concorda. Deus só concorda se alguém teme ele e faz o que ele quer, o que lhe agrada. Tá? E o dia que eu não conseguir mais tocar o coração de Deus, eu mesmo vou renunciar àquilo que Deus colocou na minha vida. Ele mesmo vai me remover também. Mas eu estou desafiando quem quiser ser desafiado. Vou continuar mostrando a grandeza e o poder do meu Deus. Porque Ele está em mim, Ele está comigo e a verdade está comigo, que é a palavra de Deus. Os frutos. Mostra os seus frutos, eu mostro os meus frutos. Resultados na vida das pessoas. Ninguém apresenta resultado como eu tenho apresentado. Mesmo não sendo nada, eu tenho consciência disso. Mas é a prova de que Deus está nesse ministério. Então continue zombando, continue desprezando, como diz o versículo 16 de 2 Crônicas, capítulo 36. Versículo 16, 2 Crônica 36. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra eles, contra o seu povo, e não houve mais remédio. É isso. Inscreva-se no canal, deixa o seu like, compartilha, vamos desenvolver esse canal, tá bom? Esteja conosco em uma de nossas igrejas nesse domingo. E nesse mês de março, honra o ministério, honra a Deus, abençoa a obra de Deus. Deus abençoe